Olá, amigos do Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães. A gente começa agora mais um boletim falando sobre o mercado do leite e para isso a gente vai conversar com o Rafael Ribeiro de Lima, que é zootecnista da Scott Consultoria. Bom dia, Letícia, bom dia a todos que nos assistem. Rafael, como é que está essa questão aí do leite? Tem leite sendo produzido, está faltando, vai haver desabastecimento? Como que está esse cenário? Bom, pegando aí a questão da pandemia do coronavírus e algum reflexo disso em termos de mercado, eu acho que com relação à base produtiva, né, a produção de leite lá na fazenda, a coleta desse leite, o processamento e a distribuição seguem normais, né, até em função do decreto do governo federal, colocando essas atividades como essenciais e que não fariam parte da quarentena alguma outra medida, né. Então a produção segue normal, mas do lado da demanda, eu acho que existe uma preocupação bastante grande com relação aí aos segmentos de food service, né, que inclui bares, lanchonetes, restaurantes, hotéis, e nesses casos a gente teve aí praticamente o consumo parado, né, com o fechamento desses estabelecimentos, né. E aí o ponto importante, Letícia, a gente está num período de início de entre-safra, ou seja, região centro-oeste, região sudeste, centro-sul do país, a produção em queda, mas mesmo assim, apesar dessa maior concorrência entre as indústrias pelo laticínio, a gente tem já na ponta final da cadeia alguns segmentos, principalmente o mercado de queijo, sendo bastante prejudicados com o fechamento desses estabelecimentos, né? Isso gera uma certa incerteza e pode aí, no curto e médio prazo, dar uma esfriada no mercado. E qual que é esse volume de leite que está sendo produzido? Né? Ele está dentro da normalidade para o período, né? Você comentou que a gente está aí no início de entre-safra, ele caiu, como é que está? Bom, desde dezembro a produção vem caindo, essa é a curva sazonal de produção, né? Então a gente vai atingir um pico de produção em dezembro e desde então, até mais ou menos a meio de junho, julho, no sudeste, centro-oeste, a produção deve seguir caindo, né? No sul do país, a partir de maio, principalmente, a gente já começa a ter uma recuperação em função das passagens de inverno, mas de maneira geral o volume aí segue mais comedido nos próximos meses das principais bacias leiteiras do país. Esse ano nós tivemos alguns agravantes, né? Por exemplo, essa seca que a gente viu no Rio Grande do Sul, reduzindo aí não só as condições das pastagens, a qualidade das pastagens, mas também afetando bastante a lavoura. Nós tivemos também a questão do aumento dos custos de produção, que a gente pode falar um pouquinho depois. Isso tudo agravou essa queda na produção, né? Se a gente pegar, por exemplo, em fevereiro deste ano, o recuo, segundo o nosso indicador de captação, foi de 5,7% em relação a janeiro, e em março o volume de leite captado pelos laticínios, pensando em média Brasil, recuou 2,7%, né? E como eu falei, Letícia, desde dezembro esse volume vem em queda, mas apesar dessa menor disponibilidade de matéria-prima, a gente já começa a ver na ponta final da cadeia alguns prejuízos aí, algumas dificuldades de escoamento que começam a interferir no mercado do leite. Certo. E a gente tem aí, né, como é que está essa demanda nos elos da cadeia produtiva? A gente tem, por um lado, né, essa questão dos food services, né, restaurantes, escolas, enfim, hotéis, né, que tiveram uma redução muito drástica na demanda, principalmente para produtos que tenham pouco tempo de prateleira, né, queijos, requeijões, enfim. Mas, por outro lado, a gente tem aí um aumento na demanda por leite UHT, leite em pó, né, que são os produtos que os consumidores acabam estocando mais. Como é que está, então, essa demanda nos elos da cadeia produtiva até a ponta final, Rafael? Vamos lá, eu acho que vale destacar que a gente viu aí, nas primeiras semanas de março, inclusive, uma corrida da população aos supermercados, né? Então, aquela primeira e segunda semana de março, uma demanda mais firme nos estabelecimentos aí de varejo, né, principalmente supermercados. Como você falou, acho que a procura maior é por leite longa-vida e o leite em pó, cujos prazos de validade são maiores, né, e pensando nessa estocagem do produto por parte da população. Agora, por outro lado, alguns mercados, como o de queijo, né, que eu acho que foi o mais prejudicado, e a hora que a gente analisa, por exemplo, a participação do food service dentro desse mercado, a gente tem 30%, 40% mais ou menos, sendo comercializado através desses segmentos, né, bares, lanchonetes, restaurantes, hotéis, e esses estão parados. Então a gente teve uma procura maior nos supermercados, nos varejos aí tradicionais, né, mas por outro lado, essa via de escoamento, food service, ela praticamente foi bloqueada, cancelada aí a partir de meados de março, né? E o que a gente imagina agora para os próximos dias é que com o pagamento de salário a gente deve ter uma maior movimentação nos supermercados, o pessoal voltando aí para
fazer as compras, né, e uma manutenção dessa demanda maior aí, provavelmente por leite longa-vida, o HT, né, e também por outros produtos como leite em pó, manteiga, entre outros, né. Mas, por outro lado, queijo deve seguir aí com esse consumo bastante afetado, inclusive aí uma situação mais complicada para as indústrias de queijo, né, que tem, inclusive, aumentado aí a oferta de leite no mercado spot em função da queda na demanda por esses produtos. Certo, e então, esse repasse, essa canalização desse leite que seria utilizado para a produção de queijo, direcionado aí para outros laticínios, né, para a produção, por exemplo, do leite OHT e do leite em pó que têm sido mais demandados, isso tem afetado o preço do leite de alguma maneira? Sim, inclusive analisando os preços no mercado spot, né, que é o leite comercializado entre as indústrias, a gente viu na primeira quinzena de março um cenário firme, ou seja, repetindo o que a gente tinha visto nas quinzenas anteriores, mas já na segunda quinzena de março, né, do mês que encerrou, uma queda aí de 4, 5% no preço médio do leite spot em São Paulo, Minas, Goiás e também no sul do país, né. Então essa maior oferta de leite no mercado spot por parte dos queijeiros, principalmente, já gerou pressão de baixa na segunda metade do mês passado, né, e a gente já vê também agora essa primeira quinzena de abril, ofertas aí, preços mais baixos no mercado spot também. Certo, então, só reiterando, para a primeira quinzena de abril, a gente já vê uma continuidade desses preços mais baixos. Exatamente, entre manutenção, a ligeira queda nessa primeira quinzena de abril em relação à segunda quinzena de março, que já tinha ecoado o preço aí do leite no mercado spot, exatamente. E como é que está, então, aí o preço médio pago ao produtor? Bom, com relação aos valores, a média ponderada dos 8 estados que a consultoria faz a pesquisa, nós temos aí um valor de R$ 1,28 por litro, subindo 0,9% em relação ao pagamento anterior, né, realizado em fevereiro, e esse preço médio é 3,5% acima da média registrada no mesmo período do ano passado, né. Agora, se a gente considera os preços médios com bonificações por qualidade, volume, a gente já tem aí valores mais próximos de R$ 1,60 por litro, sem considerar o frete, né? Certo. E esses preços, eles condizem com os preços que a gente encontra nas gôndolas do supermercado? Há repasse para o produtor? Como é que está esse cenário? O cenário que a gente comentou de maior concorrência entre as indústrias, né, com a produção do leite cru, matéria-prima menor nos últimos meses, tem gerado uma certa firmeza nos preços dos lácteos no atacado e no varejo. O que a gente observou em janeiro e fevereiro foi basicamente um viés, aí, um tom de manutenção, né, em função de serem meses mais complicados em termos de escoamento, de demanda aqui no mercado interno, mas em março, essa corrida aí que a gente falou aos supermercados, gerou uma forte valorização nos preços dos lácteos também, tanto na indústria, no atacado, como no varejo. Eu trouxe aqui um exemplo, no caso do leite longa-vida, né, subindo 9,5% no acumulado de março no atacado, e uma valorização aí de 6,9% nesse mesmo período do varejo. Então, essas altas do preço da matéria-prima têm sido repassadas, foram repassadas até março aos preços aí na indústria e no varejo, mas agora aí por curto prazo ficam as incertezas com relação ao escoamento e muitas indústrias já falando em manutenção, há possibilidade de queda também nos preços aí, nesses elos da cadeia, né? Esse cenário mais fraco de demanda e também o próprio preço no mercado spot recuando aí, são fatores que podem dar uma esfriada no mercado do leite, como a gente comentou, vinha aí há 4 meses consecutivos em alta, né? E como é que fica, então, essa situação, a comparação, né, desse preço médio pago ao produtor em relação aos custos de produção, que a gente vê aí farelo de soja e milho com preços muito altos, como fica essa relação e a margem de lucro ao produtor? Bom, o que a gente viu nos últimos meses, Letícia, foi um aumento mais expressivo nos custos de produção. Então, na realidade, os custos de produção vêm subindo há 6 meses. Em março, essa alta aí foi de 3,2%, ou seja, acima da alta de 0,9% que foi verificada no preço médio do leite pago ao produtor. Isso significa um estreitamento da margem da atividade, né? Lógico, custo de produção, preço recebido varia bastante do seu sistema, da sua atividade,
da qualidade, volume de leite produzido, mas a questão da estratégia de compra de insumos também pode pesar bastante nesse cenário, né? Já que muita gente, alguns produtores conseguiram antecipar, por exemplo, a compra do milho e fugir dessa alta que a gente vê, que já chega a quase 50%, 60% em alguns casos, mais caro o milho em relação ao mês do ano passado, né? Mas muita gente também não se planejou e hoje está pagando 60 reais por saca de milho, 58 reais, e deu até uma recuada essa semana, né? Mas isso depende bastante da estratégia de compra de insumos e da eficiência também desse produtor com relação a essas compras, né? Mas de maneira geral, com o custo de produção subindo mais do que foi a variação aí verificada no preço do leite produtor, a gente tem um cenário aí, principalmente em março e agora em abril, não deve ser muito diferente, de estreitamento da margem, né? Então, os custos de produção variando mais em relação ao que tem sido a alta no preço do leite produtor. E se o leite, de fato, agora ficar em estabilidade ou até uma ligeira queda, e os custos com possibilidade de manutenção das altas, essa margem deve estreitar ainda mais. E, Rafael, então só vamos colocar aí, vamos fazer um fechamento. Agora, para abril, qual que é o cenário para o produtor de leite? Qual que é o cenário aí para a cadeia leiteira? O cenário é de preocupação, Letícia, principalmente com relação à demanda nesse segmento que a gente conversou. A produção deve seguir caindo nos próximos meses nas principais bacias leiteiras. No entanto, essa demanda mais fraca ela pode limitar as altas ou até mesmo, como a gente falou, colocar um break aí, um freio nesse movimento de alta, podendo os preços ficar estáveis até recuar em algumas regiões, né? De acordo com a pesquisa que a gente faz com os laticínios, o pagamento a ser realizado em abril, 54% dessas indústrias falam em manutenção nos preços para os produtores, 32% estimam alta e 14% restante aí falando em queda. Então a gente vê que esse viés de alta verificado nos últimos pagamentos ele começa a perder um pouco de força em função dessa questão conjuntural que é a pandemia do coronavírus, que no caso do mercado do leite impactou bastante a demanda aí, principalmente por queijos e nesses segmentos que a gente colocou de food service. Certo, Rafael, eu agradeço a sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. Obrigado, a gente que agradece a oportunidade. Um bom dia a todos e estamos à disposição para mais informações. Estivemos aí, portanto, com o Rafael Ribeiro de Lima, que é zootecnista da Scott Consultoria, trazendo uma análise do mercado do leite nesse atual cenário aqui no Brasil. De acordo com ele, agora esse é um momento de entre-safra, é uma questão sazonal, essa redução na produção de leite. Há uma preocupação com a quebra da demanda do food service e, segundo ele, alguns laticínios que produziam queijos, enfim, outros produtos lácteos que abasteciam essas cadeias de food service estão direcionando o leite spot para a produção de outros produtos, como leite UHT, leite em pó, que são mais demandados no momento. E, de acordo com ele, também essa demanda menor pode frear o viés de alta que tem sido visto no mês de março. E, segundo ele, em abril, uma pesquisa feita com vários laticínios aponta aí uma possível manutenção dos preços, né? Segundo ele, 54% dos laticínios pesquisados disseram que vão fazer a manutenção dos preços pagos ao produtor e 14% apontaram aí que pode haver uma redução nos preços pagos ao produtor. E segundo ele, a questão dos custos de produção representa sim um desafio, já que esses custos subiram numa proporção muito maior do que os preços pagos ao produtor. Eu sou Letícia Guimarães, encerro por aqui, mas daqui a pouco tem mais informação para você aqui no Notícias Agrícolas.